Oi, gente. Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos aqui a uma live no canal Super Acadêmico. Eu espero que vocês estejam tendo um bom feriado de Proclamação da República. Para quem não sabe, o feriado de Proclamação da República comemora o dia em que a monarquia brasileira foi derrubada por um golpe militar, na verdade, que transformou a monarquia, né, o império, em uma república, cujo primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca, um militar. Bom, mas só para lembrar um pouco disso, assim, hoje a gente vai falar aqui sobre mitologia, né? Quem estava vendo aí o quadro de início, eu tinha anunciado que ia fazer um vídeo falando sobre uma live falando sobre esse livro aqui do Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces. O Herói de Mil Faces. É um livro muito famoso. Ele escreveu a primeira edição dele nos anos 40, 1949. E se tornou muito influente na filosofia, na antropologia norte-americana, né? Tendo inclusive influenciado muito a indústria cultural, né? A mídia cinematográfica. Então, antes de começar a falar mesmo do tema e desenvolver aqui, seja para você que assiste ao vivo ou posteriormente, se inscreva no canal, né? Não deixe de se inscrever no canal, dá like na live, no vídeo, e também compartilhar o vídeo, sugerir que as pessoas se inscrevam no canal e dê uma olhada também na descrição do vídeo, que tem coisas interessantes lá, livros meus, links para outros vídeos, links para lançamentos, para as minhas músicas também. Se inscreva no canal, estou colocando aqui uma mensagem aqui para colocar no chat, para dar as boas-vindas, pedir para as pessoas se inscreverem no canal também. Tá aí, se inscreva no canal. Pois bem, o Joseph Campbell, né? Ele foi um acadêmico norte-americano, né? E ele pesquisou basicamente nas diferentes culturas como a linguagem do mito, né, da narrativa mítica, se encontra entrelaçado no nível do inconsciente, na verdade, né? Eu não sabia que ele usava tanto essa questão do conceito da psicanálise de inconsciente para desenvolver como essas narrativas estão presentes no inconsciente dos indivíduos, né, dos sujeitos de todas as culturas, e para provar, né, para evidenciar que haveria esse elemento em comum em todas as culturas, ele vai meio que fazer, ele vai fazer uma espécie de comparativo das narrativas em cada um em momentos diferentes, mostrando as similaridades, né? Então ele pega, por exemplo, aqui uma narrativa tipo Gênese e vai comparar, vai relatar em paralelo uma narrativa de origem lá dos nativos australianos, com uma narrativa de origem do Oriente Médio, bom, sendo que a narrativa bíblica do Gênesis é do Oriente Médio também. Vai comparar com narrativas da Mesoamérica, né, da América Central. Então, essas narrativas de origem têm muitos aspectos parecidos, como, por exemplo, você tem uma entidade que transforma o caos em ordem, você tem a separação ou disputa entre entidades em algum momento, você tem esses temas em comum que aparecem em todas as narrativas. Aqui, na figura que eu estava projetando aqui antes, eu vou reprojetar ela. Agora, eu não consegui projetar ela de um jeito satisfatório. Eu queria dar um jeito de conseguir fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui do meu lado e eu podendo ver aqui.
Ah, tá, entendi. Acho que eu não vou conseguir, não. O único jeito é colocando a tela inteira mesmo. Eu vou colocar a tela inteira e aí eu partilho. Compartilhar a tela. Ah, talvez eu consiga agora. Aqui. Pronto, acho que tá aqui, né? Então, vocês podem ver que, meu Deus, nesse círculo do caminho do herói, tem, da jornada do herói, tem elementos que ele detecta como em comum em todas as jornadas heróicas, né? Todas as jornadas heróicas. Se eu coloco em tela inteira para ver se fica melhor. Deixa eu ver aqui. Aqui, tela cheia. Pronto. Assim fica melhor. Pois bem, aqui, deixa eu diminuir aqui tirar isso aqui. E colocar assim, para ficar maior. Engraçado que ele facilita bastante o trabalho de pessoas, estudiosos ou até mesmo artistas, né, que queiram reproduzir isso aqui em narrativas fictícias, né, ficcionais. Um dos grandes fãs do Joseph Campbell foi justamente o George Lucas, que chegou a ser aluno dele numa época e extraiu muito dos escritos do Joseph Campbell para construir a sua saga, né, o Guerra nas Estrelas. E depois, inclusive, ele se tornou patrono, de certo modo, da obra de Joseph Campbell, preservando toda a obra até o fim da vida dele e até hoje. Então, aqui tem né, o indivíduo, né, o herói, num certo momento, ele estaria no mundo comum. Então, uma pessoa numa situação comum, uma situação em que digamos assim, a vida comum está presente. Chegou uma pessoa, oi Anselmo, bom dia, seja bem-vindo. Então, a partir desse momento, ele é levado ele chama de chamado da aventura. Esse chamado da aventura, Joseph Campbell, ele compara os relatos de sonhos de pacientes da psicanálise com as narrativas antigas, para mostrar, né, como ele está supondo na teoria dele, que a narrativa mítica teria a sua fonte no inconsciente. Então ele diz aqui assim, logo no começo, o sonho é o mito personalizado e o mito é o sonho despersonalizado. Mito e sonho simbolizam da mesma maneira geral a dinâmica da psique. Então, segundo o que ele está dizendo, quando você, num sonho, é colocado uma situação em que você tem que, por exemplo, é muito comum você estar num sonho em que você está num corredor ou está numa estrada e aí você tem que entrar num lugar escuro e misterioso. É o que ele vai chamar de o chamado da aventura, o chamado aventura. Esse chamado faz com que você, como quem sonha, ou o herói num filme, numa história, ele mesmo hesitando de entrar naquele ambiente supostamente inóspito ou desconhecido, ele é levado àquilo ali. Tanto que, assim, o segundo passo após a chamada aventura é a recusa do chamado, certo? Então, você tem um chamado em que o perigo iminente é tanto que você se recusa. No caso, eu me lembro que ele faz essa introdução ao chamado aventura usando a narrativa clássica da menina que perde a bola, que cai no lago, e o sapo ajuda ela. E aí o sapo diz que, em pagamento por ter ajudado ela, ele quer que ela o receba no seu palácio, né? Que assim é mais ou menos um pouco da história da princesa e o sapo. E aí ela recusa, ela diz que não,
né, já pegou a bola dela, então não vai recusar. Mas é claro que isso leva, eventualmente, ao desenrolar da aventura, com ele chegando e indo no castelo. E, bom, se você não conhece a história, ela não tem negócio do beijo, né? Ela, após todas as provocações do sapo, ela acaba jogando ele contra a parede, que é o que quebra a maldição. Em algum momento, esse é o terceiro momento, né, do primeiro ato, digamos assim, o herói encontra um mentor, né, ou tem uma ajuda sobrenatural. Então, nesse momento em que um mentor aparece, esse mentor pode ser, por exemplo, o Obi-Wan Kenobi no Star Wars. Certo? Você tem uma pessoa antiga que conhece as coisas e vai te mostrar. Ou pode ser também, tipo, uma figura paterna ou materna que está transmitindo naquele momento um conhecimento, um segredo sobre a aventura que virá, certo? Então, o Édipo, por exemplo, o Édipo ele vai procurar o oráculo, né? O oráculo para saber sobre o destino dele. E aí, na mitologia grega, principalmente, encontrar o destino é sempre um problema, porque você não pode fugir dele. Quanto mais você foge dele, você vai ao encontro dele, que é exatamente o que acontece na narrativa do Édipo. Né? Então, ao fugir do destino, porque o oráculo disse que ele iria matar o próprio pai e casar com a mãe, ele foge da cidade onde ele residia, achando que estaria fugindo do destino dele, mas na verdade estava nem indo no encontro ao destino dele, já que ele não sabia que tinha sido adotado. Né? E aí ele vai justamente para a cidade onde estão os pais dele, e aí no caminho ele acidentalmente, numa briga, numa luta, mata o pai dele, e depois, quando chega na cidade, acaba vencendo a esfinge, quebra a maldição que está sobre a cidade, mas acaba casando com a mãe sem saber que é a mãe dele. Né? Então, essa é a narrativa primordial que dá origem principalmente ao tal do complexo de Édipo lá do Sigmund Freud. E, sim, aí esse mentor, deixa eu ver se eu acho aqui a parte que fala do mentor. Aqui. Auxílio sobrenatural, tá aqui. Auxílio sobrenatural. Para aqueles que não se recusam ao chamado, o primeiro encontro da jornada do herói se dá com uma figura protetora, que com frequência é uma anciã ou um ancião, que fornece ao aventureiro amuletos que o protegem contra as forças titânicas com que ele está prestes a deparar-se. Por exemplo, a gente pega Alice no País das Maravilhas, por exemplo, ela encontra logo de início aquele gato misterioso, certo? Aquele gato com um sorriso, né? Aquele sorriso assim meio irônico, e aí ele meio que direciona ela, diz a ela o que é que ela vai enfrentar. Então é uma entidade sobrenatural que ajuda ela a começar o caminho. E deixa eu ver, na lenda do Rei Arthur, né? Na história do Rei Arthur, seria o Merlin, né? O Merlin pega e vai dar aquele direcionamento, né? Na própria narrativa cristã, o papel do São João Batista, por exemplo, é mais ou menos esse. É aquele que, ao perceber, digamos assim, a divindade presente nele, direciona ele para o caminho que ele vai ter que seguir, que é um caminho eminentemente trágico. Né? A própria morte trágica da captação do São João Batista é uma espécie de antecipação da crucificação, certo? Então, o Joseph Campbell, inclusive, ele fala muito de crucificação como sendo assim, o momento em que o herói passa de um certo limiar em que ele encontra o destino dele, mas para superar aquele destino ele precisa morrer e ressuscitar, certo? Então, esse motivo, né, esse tema da ressuscitação, da ressurreição é muito comum nas narrativas míticas. Aí o próximo passo seria a travessia do primeiro limiar. Então seria primeiro tipo um primeiro obstáculo, né? Um primeiro obstáculo. Então, por exemplo, quem conhece a narrativa da Odisseia, por exemplo, Ulisses, ele passa por muitos limiares, certo? Aí o primeiro limiar que ele encontra é que eu me lembre, é a ilha dos Ciclopes. Né? Então, ele já tinha saído de Troia, né? Depois da vitória dos gregos sobre os troianos, e ele acaba caindo na ilha
dos Ciclopes, e aí esse primeiro desafio faz com que ele demonstre a engenhosidade dele em superar os Ciclopes, e aí, é claro, tem a questão da provocação que ele faz com os Ciclopes para poder meio que contra-amaldiçoar o Poseidon, que é quem tinha prendido ele, digamos assim, no mar ao tentar retornar para casa. Então, a passar pelo primeiro limiar, o Joseph Campbell diz assim: além desses limites estão as trevas, o desconhecido e o perigo. Da mesma forma como, além do olhar paternal, há perigo para a criança e, além da proteção da sociedade, perigo para o membro da tribo. Então, é um momento em que se percebe a quantidade de perigos que se poderá vir enfrentar, e aí o herói ele pode pegar e, assim, e continuar. Né? Então, num filme, por exemplo, seria a partir do momento em que digamos, o plot da história, né? o acontecimento que gera a história acontece, a ação do herói, tipo, sei lá, você pega, por exemplo, aquela série de filmes, né, com Liam Neeson, Taken, que é Busca Implacável, acho que é esse o nome, esqueci o nome. Então você tem, a filha dele é sequestrada. Isso aí é, ao mesmo tempo, chamado para aventura, né, e é a travessia do limiar, certo? Então ele vai procurar a ajuda da esposa e do marido da esposa, e aí ele decide ir adiante e fazer a viagem para a aventura. Então ele atravessou esse limiar de conseguir realizar aquele ato heróico que é resgatar a filha. Ou, sei lá, com milhares de histórias parecidas. O herói tem o filho sequestrado, o filho morto, a esposa morta, o melhor amigo, o cachorro, né, como John Wick, né, em John Wick, o cachorro dele é morto, o carro dele é destruído, né, um bocado de coisas acontecem assim, e ele decide trilhar o caminho heróico. Deixa eu ver, o Anselmo está dizendo, esse ciclo é base para vários filmes de aventura. É verdade, é verdade. Como diz os especialistas em narrativas míticas e cinema, que tem muitas pessoas dedicadas a esse tipo de estudo, todo filme, né, especialmente filmes que envolvem heroísmo, de certa maneira, mas quase todos os filmes têm algum tipo de ciclo semelhante. Mesmo os dramas, assim, os romances, tem um aspecto de busca constante daquela transformação que leva à aventura, né? Então, sem isso não acontece. Então, por exemplo, é como se, sei lá, digamos que se Indiana Jones, no começo do terceiro filme, ele recebeu uma carta, né, um pacote vindo de Veneza. Ele olhou assim e ignorou. Depois ele volta a olhar. Então, o pacote é um chamado para a aventura, porque tem ali o que vai gerar a história. Mas aí depois ele volta. Se ele simplesmente ignorasse, não, eu não vou olhar isso aqui não, isso aqui é besteira. Aí não tinha filme, não tinha história. Não acontecia. Deixa eu ver o que a Anselmo está dizendo mais. Também encontro o mesmo ciclo em vários momentos também, claro. Acho útil utilizá-lo em trabalhos de desenvolvimento com coaching. Um ensinamento, digamos assim, ensinamento para a vida, né, comum das pessoas, para a nossa vida pessoal aqui, que é o que Joseph Campbell, de certo modo, transmite para a gente, dizendo que é parte do inconsciente dentro das narrativas míticas ou fictícias, né, ou de ficção, é que a nossa vida deixa de ser sempre um constante chamado para a aventura e recusa da aventura e a possibilidade aí, a autorrealização, o autossacrifício, né? Então esses ciclos se mantêm, porque, de certo modo, todo mundo é protagonista, né, de sua própria vida, de sua própria jornada heróica. Então esse é tipo o reflexo, o arquétipo presente nesse tipo de narrativa está justamente nisso. Então o tempo todo a gente é chamado para a aventura, normalmente a gente recusa, e aí a gente
volta e meia encontra pessoas que têm esse papel de mentor, e aí, quando a gente dá o primeiro passo, né, o primeiro passo para atravessar esse limiar, é que a coisa começa a desenrolar, né? Então, a vida de todo mundo tem esse aspecto presente, certo? Não é uma coisa que é exclusiva apenas dos mitos clássicos ou dos filmes. Então, passado esse primeiro limiar, aqui no ciclo, né, na continuação do ciclo, tem a parte do... Colocou aqui, deixa eu ver se eu coloco pequena a letra para mim. O ventre da baleia, a testes, aliados e inimigos. Ele fala, né, ele olha, ele mostra que em várias narrativas, em várias culturas, tem esse tema de ventre da baleia, que em inglês é belly of the beast. Né? Então é como se fosse assim, em algum momento você vai ao fundo, né, do perigo, digamos assim. Você vai ao fundo do perigo, e aquele perigo, ele te consome. Né? Então ele fala, obviamente, das narrativas clássicas que usam esse tema de baleia, né, ou de uma besta, um monstro te engolindo, como a narrativa de Jó, na Bíblia, Pinóquio, né, evidentemente, mas tem outras. Então, por exemplo, no próprio Guerra nas Estrelas mesmo, quando os heróis eles são engolidos pela Estrela da Morte. Né, eles tentam fugir da Estrela da Morte, mas não conseguem, eles são engolidos. E ali enfrentam um monte de perigos e salvam a princesa e conseguem fugir. Certo? Então, essa entrada e saída no interior daquilo que é mais perigoso, há muitos ritos de iniciação, em muitas culturas tem esse aspecto também, sabe? Tipo, o jovem espartano que vai para a floresta enfrentar os perigos e daí poder se provar como um guerreiro, né? Um guerreiro de honra, né? Um guerreiro capaz de defender a cidade. Muitas narrativas sobre os ritos de passagem indígenas, samurais, de várias culturas, mostram essa coisa de ter que ir lá, ter que ir caçar um lobo, ter que ir caçar um urso, né? Não seja lá qual for o bicho representativo da força naquela cultura. Então, para a gente, por exemplo, assim, nossa vida urbana tem vários perigos desse tipo. Então, por exemplo, você pega uma criança ou um jovem que, tá lá, nunca saiu de perto dos pais e tem que, pela primeira vez, ir sozinho numa, sei lá, pode ser numa excursão da escola. Isso não deixa de ser uma aventura, né? Um chamado para aventura e essa penetração no ventre da baleia, né? No perigo máximo. E ali, é claro, como ele está dizendo aqui entre parênteses, lá ele encontra provas, testes, aliados e inimigos. Certo? Então, essa repetição de temas envolve o que o Joseph Campbell categoriza, né, como sendo parte dessa psique, desse inconsciente presente em todos os indivíduos e todas as sociedades. O Claude Lévi-Strauss fala uma coisa parecida quando ele fala de estruturas inconscientes, né, das culturas, em que os mitos, as narrativas presentes nas diversas culturas acabam expressando esse caminho, no caso via linguagem, da estrutura da sociedade, como a sociedade deve funcionar ou funciona. Aí, deixa eu ver aqui, tem a aproximação da caverna oculta, provação suprema e recompensa. Então, seria uma superação dos perigos, né, encontrados naquele miolo da aventura, digamos assim. E, assim, por exemplo, você pega o Hércules mesmo, né? O Hércules tem uma história muito trágica que normalmente nos filmes, nas séries, nos desenhos, isso é mitigado. Mas o Hércules, ele assassina os filhos, né? Ele mata os filhos dele sem querer, né? Acidentalmente, e como autoprovação, né? Auto-penitência, ele vai realizar o tal dos trabalhos, né? O tal dos 12 trabalhos. E a realização desses trabalhos levaria a uma provação, né, uma provação suprema e uma recompensa, né, que seria uma redenção. Só que, no final das contas, ele acaba não se redimindo consigo mesmo, certo? Ele acaba resolvendo muitos problemas para os outros, mas não o próprio. Porque outra coisa que é muito comum também nas narrativas é que o herói ele busca a si mesmo o tempo todo. E aí ele
chega no terceiro ato aqui, né, nessa parte azulzinha que fala, né, o caminho de volta, a ressurreição, retorno com Elixir. Então, qual a ideia aqui? É que o herói, ele fazendo um caminho de retorno, fazendo um caminho de volta para se reencontrar novamente com a vida comum, ele traz todo o aprendizado. Ele traz aquilo que ele encontrou no caminho, certo? Aí tem aqui o tema do retorno com Elixir, quer dizer, ele voltou com algo que ajuda a todos, alguma coisa mais ou menos assim. Então, por exemplo, como é o nome dele? Da mitologia grega, que pega o velocimo de ouro, é Teseu. Teseu, a jornada dele, né, que é parecida com várias dessas outras, quando ele volta com o velocímetro, ele resolve um problema, que era a praga lá, o problema que estava na cidade dele. Mas, obviamente, ele não se resolve como herói, porque a jornada dele continua, né? E aí tem uma série de outros problemas que surgem com o casamento dele, com a esposa, que é muito ciumenta e que ele gosta de outra pessoa. Então, essas coisas permanecem. Então, normalmente, os filmes, né, os romances e tal, somente os filmes, é que os filmes têm que reduzir muitas coisas para poder fazer sentido como produto e as pessoas apreciarem. Fazem uma redução daquilo que é o essencial, digamos assim, na jornada, mas a jornada permanece. É por isso, assim, que quando você pega a vida heróica de uma maneira geral, ela tem esse aspecto do retorno e da superação de alguma coisa. Então, por exemplo, tem ali o tema da ressurreição ali, o segundo tópico, o segundo tema, na parte azul, que seria o terceiro ato. Ressurreição pode ser literal, como no caso da narrativa cristã, né? Você tem um herói que ele teve o chamado da aventura no começo, com a revelação lá com o Batista, né? Ele vai até o ventre da baleia, quando ele enfrenta o demônio no deserto, isso é representativo dessa fase. Ele vai, supera a provação, ele não tem exatamente a recompensa, né? Mas você pode dizer que, digamos, a mensagem sendo transmitida é a recompensa, mas ele precisa voltar para o mundo comum, voltando ao mundo comum e transmitindo a mensagem dele, ele provoca o próprio sacrifício, né, com a crucificação, e com a ressurreição ele tem a revelação heróica de que é possível superar a morte através vindo pelo caminho dele, né, seguindo o caminho dele. Então, o que ele traz de assim, retorno com Elixir para o mundo comum é justamente essa mensagem de que a morte e o sofrimento é só um processo de passagem, né? Então, isso aí tem múltiplas interpretações. E em muitas culturas tem a mesma coisa. O caso do Hércules, por exemplo, ele enfrenta o fogo e, ao enfrentar o fogo, ele morre para ressurgir como um deus. Então, ele era um herói, um semideus, mas mortal. A partir do momento que ele morre, ele se torna imortal e passa a conviver com os deuses. Certo? E traz, digamos assim, para o mundo comum a mensagem, né, do heroísmo, da resolução daquelas questões todas que ele conseguiu fazer durante os atos dele. Deixa eu ver outro exemplo de narrativa parecida, né, em que o herói, ele ao trazer para o mundo comum aquilo que ele descobriu. O Senhor dos Anéis, né? O Senhor dos Anéis também é uma narrativa que é bem exemplar disso, que é um reflexo bem da experiência do Tolkien, né? Com a ida dele para a guerra, né? Então, Tolkien ele foi para a Primeira Guerra Mundial pensando em cumprir o seu dever, né, como soldado, tal, e voltou cheio dos traumas típicos de alguém que vai para a guerra. Então, ele expressa isso na história dele, mostrando como o Frodo, ao ansiar pela aventura, ele vai, tem a aventura, resolve a questão, né, tem a recompensa, digamos assim, de ter conseguido cumprir a missão. O chamado aventura no começo é justamente quando o Bilbo, né, entrega o anel como herança para ele, e aí eles descobrem que o anel tem poderes e tal. Mas aí
no final ele volta para o mundo comum, mas a volta para o mundo comum seria ele voltar para o condado, não é suficiente, digamos assim. Ele voltou para o mundo comum, mas ele está diferente, porque ele se desenvolveu como uma pessoa, como uma entidade diferente. Então, ele precisa partir dali ou para uma nova aventura, ou para o fim dele, para o isolamento, para o que seja. Então, todo herói, de certo modo, acaba tendo um fim trágico, de uma maneira ou de outra. Ou seja, ou a morte, a ressurreição, o sacrifício, a solidão, né, a perda, né, tem sempre alguma coisa de altruísmo, de sacrifício, né, de certo modo, presente nisso. Então, é por isso, talvez, que a maioria das narrativas presentes em todas as culturas tem essas coisas muito similares, porque quase todo mundo se relaciona com isso. É muito fácil se relacionar com isso como indivíduo, porque nós todos temos como parte de nós mesmos os mesmos princípios, digamos assim, os mesmos princípios, vamos dizer, inconscientes, que faz com que a gente meio que siga esses caminhos, né? Mesmo que o próprio Campbell fala, a maior parte do tempo a gente recusa o chamado aventura, certo? A gente prefere a vida comum e segura, mas aí não há destaque, né? Não há evolução em cima disso aí, em relação aos outros. É tipo o que o Aquiles resolve, né? Quando ele é chamado para participar da guerra em Troia. Ele podia ter uma vida tranquila e longa lá na terra dele. No entanto, ele prefere ir para essa grande jornada, atender ao chamado, sabendo que ele iria morrer, mas iria viver eternamente como um herói, né? Como uma lembrança presente até os dias de hoje, como sendo um grande herói, né? Um herói mítico nesse sentido, né? Então, por exemplo, até uma crítica mesmo, uma apropriação da palavra mito hoje em dia para uma pessoa que é basicamente um vilão, na verdade, né? É bem problemático, porque até confunde, né, quando fala de mito, como sendo essa expressão do herói mítico. E não há nada de heróico na conduta desse indivíduo, né, desse sujeito, o que é sempre problemático, né? Mas é assim que as coisas se apresentam, né? Os usos e apropriações. Mas quando isso se tornar uma narrativa de longo prazo, uma narrativa histórica, que a narrativa histórica, por mais que seja baseada em fatos, ela faz parte dessa mesma transcendência do inconsciente. Então, todo historiógrafo, de certo modo, ele está narrando a partir de fatos reais, mas ele está interpretando, ele está dando a cara dele. Então, vai ter sempre algum aspecto de narrativa, que é uma coisa também que os estudiosos da escola de Frankfurt, o Adorno e Horkheim, também reconhecem na própria ciência, essa presença constante desse modelo de narrativa mítica, por mais que não seja... se bem que tem, né? A figura do herói está presente ali, seja no cientista, no filósofo, tem sempre alguma coisa presente ali que transforma a pessoa central da narrativa em alguém que transcende a própria existência factual do indivíduo, certo? Então, é a maneira como nós entendemos o mundo, que, pelo que Campbell fala no livro dele, tem a ver com o modo como acontece, como se dá a nossa mentalidade, né? A nossa psique, certo? Bom, eu vou terminando por aqui, já vai dar quase 40 minutos de live. Agradeço a presença do Anselmo, que acho que ficou até o fim, assistindo aí. Mais 2 pessoas entraram e saíram, certo? E quem for ver depois, é claro, pode comentar, né? Não pode compartilhar no chat depois, mas sim, pode comentar, colocar perguntas, né? Eu tento responder, fazer outros vídeos o melhor possível. E acompanhe o canal, né? Eu aproveito também para fazer propaganda do meu novo livro, né? Ginocracia, Utopia Final, parte 2, Utopia Ameaçada. Já está vendo aí. Na descrição do vídeo você pode ter o link direto
de uns lugares onde está à venda, mas fazendo pesquisa você acha aí, talvez em outros lugares, até mais barato, talvez, do que a editora A Clube de Autores. Cadê? Tá, não tem. Certo? Então, eu vou ficando por aqui. Aproveitem o resto do feriado. Né? Se você está vendo depois e aproveitou, a gente se vê por aí em outros vídeos. Valeu!